Paz do Senhor a todos vocês, espero que todos estejam bem. Meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje vamos refletir sobre as epístolas ou sobre as cartas, especialmente as epístolas paulinas. Afinal, dos 27 livros que contém o nosso Novo Testamento, 13 livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Daí a ênfase nas epístolas paulinas. Paulo, ele foi o primeiro e maior teólogo cristão. Foi ele um dos principais responsáveis em universalizar, internacionalizar a mensagem cristã para além das fronteiras da Palestina ou da região sírio-palestinense. O apóstolo Paulo, através de seus escritos, influenciou a patrística, influenciou, por exemplo, pensadores e pensadoras, escritoras e escritoras dos mais altos níveis, como por exemplo Clemente, Inácio, Irineu, né? No cristianismo tardio, né? Influenciou também a vida de Agostinho, né? Que por sua vez influenciou praticamente toda a Idade Média, né? E na Reforma Protestante influenciou principalmente a vida de Lutero. Lutero foi um dos principais responsáveis pela Reforma Protestante em 1517, quando fixou as 95 teses lá na porta ou no castelo de Wittenberg, né? Então, os escritos de Lutero, ou melhor, de Paulo, moldou a teologia da Reforma Protestante, influenciou a vida de Calvino e influencia até hoje a vida de todos os cristãos e cristãs, principalmente os cristãos e cristãs das igrejas tradicionais ou históricas. Lembrando que nós, cristãos pentecostais, fomos influenciados principalmente pelos escritos de Lucas, do seu Evangelho, e Atos dos Apóstolos, né? Claro que as doutrinas basilares da fé evangélica têm as suas bases em todos os livros, né? E também nas cartas do apóstolo Paulo, especificamente. Queria aqui, neste vídeo aula, tratar sobre o pensamento soteriológico de Paulo, sobre salvação no apóstolo Paulo, sobre eclesiologia, sobre o estudo da igreja na perspectiva de Paulo. Queria trabalhar também a questão da pneumatologia na perspectiva de Paulo, ética na perspectiva de Paulo, como Paulo via o ministério das mulheres em seu tempo, né? Queria muito trabalhar essas questões na perspectiva de Paulo, não na perspectiva não na perspectiva nossa, né? Desta sociedade, na perspectiva dele, como é que ele via. Porque às vezes muitas pessoas dizem que Paulo disse, mas na verdade não foi bem isso que ele quis dizer, né? Aí comete aquilo que conversamos nas aulas anteriores, exegese, colocar o seu pensamento ou forçar o Paulo dizer aquilo que na verdade não pretendeu dizer, né? Enfim. Calbart também, um dos principais teólogos, né, do século XX, ele também disse sobre a importância da teologia paulina, dos escritos paulinos para a contemporaneidade, né? Até hoje, os escritos paulinos, ele molda a teologia das igrejas e assim por diante. As cartas paulinas, né, que a gente vai refletir depois sobre cada uma delas, se assim o tempo permitir, já que temos só 2 aulas praticamente para falar sobre as epístolas paulinas, vamos ver se é possível aí abordar ou refletir sobre cada uma de suas cartas, que são 13. Se não der, a gente pelo menos conversamos, refletimos sobre as principais cartas, né, do apóstolo Paulo, principalmente essa questão da motivação por trás dos escritos paulinos, né? Sabemos que as cartas ou epístolas foram escritas tendo em vista uma situação concreta, ou seja, acontecia um problema na comunidade, na igreja local, e aí alguns levavam o problema para Paulo, e Paulo tentava solucionar esses problemas através de seus escritos. Então, Paulo, a maioria de seus escritos, ele escreveu no fogo cruzado, ali, nos dramas existenciais, os problemas acontecendo,
e Paulo, através de suas cartas, tentando resolver esses problemas. É por isso que é importante, quando nós estudamos especificamente as cartas, nós descobrimos principalmente a situação vital, né? Por que Paulo escreveu, por exemplo, a primeira carta de Tessalonicenses em 50 depois de Cristo? Qual era o problema que Paulo estava tentando resolver? A gente vai focar mais nisso, porque a gente descobrindo isso, qual era o problema que Paulo tentava resolver, a gente consegue entender todos os capítulos da carta, né? Porque tudo gira em torno deste problema, né? Então, a gente descobrindo esse problema, a gente consegue entender melhor os escritos, né? Porque senão a gente não consegue entender. A gente pega um capítulo isolado e aí extrai mensagem dela sem saber do contexto maior da carta, né? Então, a gente conseguindo entender o contexto maior da carta, a gente consegue entender cada um dos capítulos, né? E aí fica muito claro, né? Por exemplo, quando você vai escrever alguma coisa no WhatsApp, né? No e-mail, visando alguma intenção, pretendendo algo com aquilo, comunicar algo, né? É o mesmo também quando a gente está em rodas de conversas, né? Por exemplo, a gente está passando e está ocorrendo uma roda de conversa, e a gente pega uma fala isolada e a gente às vezes comete o erro de falar, que a pessoa disse isso, que absurdo, mas não sabe o contexto ali daquela conversa. Às vezes os jornalistas também fazem isso nos meios de televisão, né? Às vezes alguém faz uma pronúncia longa de 1 hora, né? E aí eles fazem uns recortes, né? Só pega uma fala ali, outra lá, isolada do contexto e faz um alarde total, né? Então, se tratando também da Bíblia, a gente não pode pegar um versículo e sair criando doutrinas, né? Não, a gente precisa entender porque Paulo quis dizer aquilo naquele momento, naquela época, qual foi o seu destinatário, para quem Paulo estava querendo, para quem Paulo direcionou a carta ou a epístola, é importante para compreender a extensão da sua comunicação, da palavra, né? Então é importante esses detalhes que a gente vai ver ao longo não dessa videoaula, mas possivelmente da próxima, a gente vai ver essas questões mais específicas. Na videoaula de hoje, nós vamos mais tratar um pouco sobre a biografia do apóstolo Paulo, né? Quem foi o apóstolo Paulo, né? E assim por diante, tá? Então, qual a origem de Paulo? Qual foi a formação de Paulo, né? Paulo originalmente se chamava Saulo, né? Conforme Atos capítulo 7, versículo 58 e Atos 8, versículo 1. Os judeus da diáspora, os judeus dispersos, os judeus que viviam fora de Israel ou fora da Palestina, esses foram os judeus da dispersão. Então, os judeus da diáspora, que moravam fora da Palestina, de língua grega, né, que falavam grego, né, muitas vezes escolhiam um nome grego ou romano com um som semelhante ao nome hebraico. Por isso que Saulo passou a se chamar Paulo, nome semelhança. Esse era o costume da época. Em suas cartas, Paulo sempre adota o seu nome romano Paulus, né? Nome romano, Paulus. Em Atos, capítulo 9, versículo 11, capítulo 21, versículo 39 e capítulo 22, versículo 3, afirma que Paulo era natural da Sicília de Tarso, um centro comercial importante na rota da Síria à Anatólia e conhecido por seu nível cultural bastante elevado. Então essa cidade natal de Saulo, né, posteriormente chamado Paulo, tinha, usando uma linguagem de hoje, um elevado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então ele cresceu em um ambiente que tinha uma cultura bastante refinada, em uma cidade bacana, né? Conforme alguns lugares aqui de São Paulo, que tem uns IDHs, né, muito alto e elevado. Ele era artesão, fazedor de tendas, né? Em várias cartas de Paulo,
né? Paulo se refere à sua origem e vida antes de sua vocação como apóstolo, antes de se tornar crente, usando uma linguagem mais atual, né? E como era Paulo antes de sua conversão, né? Quem era Paulo? Então, existem vários textos bíblicos que levantam uma biografia sucinta do apóstolo Paulo. Então, a gente juntando todos esses textos espalhados pelas cartas de Paulo, a gente consegue montar uma biografia do apóstolo Paulo. Então, preste bem atenção nas citações para que você acompanhe comigo esta breve biografia do apóstolo Paulo antes de sua conversão, quando se chamava Saulo. Então, um dos textos bíblicos que mostra uma extensa biografia do apóstolo Paulo antes de sua conversão é Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. É a biografia maior que tem na Bíblia sobre a vida de Paulo antes de sua conversão. Você pode encontrar também a sua biografia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, Gálatas, capítulo 1, versículo 14 e Gálatas 2, versículo 15. Segundo esses textos, veja bem, segundo esses textos bíblicos, Paulo descendia da família israelita da tribo de Benjamim, foi circuncidado ao 8º dia, recebeu educação rigidamente judaica e pertencia à seita dos fariseus. Ele teve uma educação formal na interpretação da lei e das escrituras de Israel em geral. Segundo Atos 22, versículo 3, ele aprendeu com o rabino Gamaliel, ou aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo cresceu na diáspora, conforme eu disse, diáspora significa dispersão, ou seja, ele nasceu e cresceu em um ambiente fora da Palestina, ou da Sírio-Palestina, né? No ambiente em que o grego era o meio de comunicação do dia a dia, o grego era o grego koiné, um grego comum, um grego popular, né? Além disso, suas cartas revelam um domínio que ele tinha do idioma grego e conhecimento das ideias filosóficas populares e habilidades retóricas, que se deve presumir, né? E com isso a gente conclui, né, que ele recebeu uma educação formal em escolas gregas, além do nível elementar, especialmente na tradição, veja só o nome, na tradição diadribe estoico-cínica. Então Paulo recebeu também grandes influências do estoicismo, né? Recebeu grande influência, que se der tempo a gente comenta um pouco sobre isso. Isto esse diadibe, né? É uma espécie de oratória popular que permitia expor ideias, doutrinas filosóficas e morais em forma de diálogo, né? A doutrina, a teologia de Paulo era fortemente apocalíptica, tinha fortes traços apocalípticos, ou seja, Paulo, quando escreveu seus escritos, ele tinha na mente que Cristo em breve voltaria, né? Então ele tinha essa perspectiva escatológica, que Cristo em breve virá buscar a sua igreja em seu tempo, em sua geração. Então a gente deve ter isso em mente quando lermos não só as cartas paulinas, bem como outros escritos do Novo Testamento. Eles tinham em mente que Jesus viria naquela geração, naquela época, né? Agora, em relação à vocação de Paulo, ou a conversão de Paulo lá no caminho de Damasco, vamos discutir aqui nesta videoaula. O zelo de Paulo pela lei transformou em perseguidor dos seguidores de Jesus, conforme escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e versículo 23,
1 Coríntios 15, versículo 9 e Filipenses, capítulo 3, versículo 6. Inclusive, ele esteve presente na morte do primeiro mártir cristão, chamado Estevão. Estevão, em Atos 7, 58, né? Está escrito isso que eu acabei de dizer, Atos 7, 38. Perto de Damasco, então, Paulo teve uma visão, né, cristofânica, isto é, a aparição de Cristo ressuscitado a Paulo, conforme Atos 9, 3, Gálatas 1, 17, 2 Coríntios 11, 32 ao 33. E neste contexto, desta manifestação do Cristo ressurreto a Paulo, ali se deu a sua conversão e vocação de apóstolo dos gentios, intermediada por Ananias, né? Conforme Atos 9, versículo 5, 1 Coríntios 9, 11. E logo ele foi batizado nas águas batismais, né? E, consequentemente, por meio desse batismo, foi incluído na comunidade dos eleitos, cuja vida passou a ser orientada pela morte e ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o 13, e Romanos, capítulo 6, versículo 1. Tá? Então, a aparição de Cristo a Paulo convenceu de que a proposta cristã era verdadeira. Que proposta era essa? Ele passou a crer de coração e mente que o tempo da salvação havia começado com a ressurreição de Cristo, e ele foi chamado pelo Senhor ressuscitado para levar a mensagem a todas as nações. Portanto, o período de validade da lei chegou ao fim. Por meio da morte de Jesus, Deus havia declarado os pecadores justificados, fossem judeus ou gentios. Não fazia mais sentido buscar a própria integridade pessoal através do cumprimento da lei. Em Cristo, diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 38, não há judeu nem gentio, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Em Cristo somos um. Este ser em Cristo não pode conciliar-se com a vida sob a lei, porque a lei separa o judeu do gentio. Esta, portanto, não é tão somente uma questão teológica, mas uma fundamental questão moral, social, cultural e política. Em 2 Coríntios, capítulo 5, diz, olha, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas da lei já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, esta foi a descoberta de Paulo por meio da iluminação do Espírito Santo. Porque Paulo fala que não aprendeu de ninguém. Paulo, ele não foi lá na escola apostólica, lá em Jerusalém, aprender com os apóstolos, né? Com o colégio apostólico. Não. Ele foi para a Arábia. A gente vai ver depois a cronologia de Paulo. E ele aprendeu com Cristo. Diretamente com Cristo. Cristo revelou, deu um novo significado à sua mensagem, ao seu conhecimento, que ele tinha um conhecimento muito profundo das escrituras hebraicas, porque Paulo, ele lia a Bíblia hebraica, né? Pois o Novo Testamento, que temos aqui, os 27 livros do Novo Testamento, naquela época ainda não existiam, né? Não existia o Novo Testamento, só existia a Bíblia hebraica. O primeiro escrito do Novo Testamento foi a carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, escrita em 50 depois de Cristo. Antes disso, pelo menos na história, não registra outros escritos cristãos, né? Então, 1 Tessalonicenses foi o primeiro. Então, a Bíblia que Paulo utilizava para fazer as suas meditações e para fazer
as suas escritas, dessas 13 cartas, foi a Bíblia hebraica, ou a versão da Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica, né? Então, Paulo, ele não foi aprender com um colégio lá em Jerusalém. Lembremos, pois, que Jerusalém e Antioquia, na época de Paulo, eram os dois centros de propagação do Evangelho, né? Em Jerusalém era onde ficava as colunas, né? A coluna da igreja, né? As colunas da igreja, que era Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e João, né? Eram os grandes líderes lá da igreja de Jerusalém, onde ficavam os judeus cristãos, né? Que havia os judeus pertencentes, lembra que dissemos na aula anterior que o judaísmo ele tinha várias ramificações: herodianos, fariseus, saduceus, zelotes, e o cristianismo, que naquela época não era conhecido como cristianismo, mas seita dos nazarenos, ou os do caminho, né? Seita do caminho, né? Principalmente os do caminho, né? Então, o cristianismo naquela época era uma ramificação do judaísmo, era seita dentro do interior do judaísmo. E pertencia a esta seita, considerada como seita naquela época, os judeus cristãos, a princípio, que ficavam restritos ali no contexto da Sírio-Palestinense, né? No contexto da Palestina, ou de Israel, né? Era os apóstolos e os judeus cristãos que não pregavam para os gentios, pelo menos em Atos 10 ele diz isso, eles não direcionavam a mensagem aos gentios, os gentios eram excluídos, né? Então eles ficavam restritos apenas ao seu círculo, apenas à Palestina. E havia também, dado a dispersão, né? Vai lembrar que esses judeus cristãos, né? Entre os quais Pedro, Tiago, João, os apóstolos, né? Eles cultuavam a Deus no templo, né? Posteriormente na sinagoga, né? Então eles respeitavam os ensinamentos da lei, né? Eles, claro, acreditavam que Jesus era o Cristo, crença que os judeus ortodoxos não acreditavam, né? Os judeus ortodoxos, os tradicionais não acreditavam que Jesus era o Cristo, os judeus ortodoxos veem Jesus apenas como mero profeta, mas os discípulos de Jesus via Jesus como Cristo, como Salvador. Então esses seguidores de Cristo iniciais, depois da ascensão de Jesus, os discípulos passaram a tocar em diante todos os ensinamentos de Cristo. Então eles continuavam pertencentes ao judaísmo, mas eles se circuncidavam, guardavam a lei, ia ao templo. Mas em Antioquia, na Síria, né, que também era uma metrópole, né, não nos moldes atuais, né, mas era uma grande cidade, Antioquia, lá na Síria, né, lá encontrava-se também outros judeus cristãos mais helênicos, né? Eles eram judeus cristãos, conforme Pedro, Tiago e João, porém eram cristãos helênicos, de fala grega, eram cristãos da diáspora. Entende isso? Então eram dois, praticamente, movimentos paralelos, né? Paralelos. Aqui em Jerusalém e outro em Antioquia, onde eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Lembra? Em Atos 9? Eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Então, esses cristãos da diáspora, da dispersão, lembra da dispersão que ocorreu lá por volta da primeira década, né? Primeira década com Estevão, né? O que aconteceu? Em Jerusalém havia os judeus ortodoxos e havia outros cristãos mais helenizados. E os judeus ortodoxos, né, os tradicionais, que não criam que Jesus era o Cristo, não aceitaram este evangelho ser ministrado aos gentios. É por isso que o cristianismo passou, né, entre aspas, o cristianismo passou a ser perseguido, porque passou a ser propagado para os gentios, coisas que os judeus ortodoxos não aceitavam. Então, com essa perseguição, os cristãos helênicos de fala grega, que não aceitavam a circuncisão, né, que eram desobrigados da lei, eles foram perseguidos
e foram para outras regiões fora da Palestina. E muitos deles foram para Antioquia. E lá eles passaram a professar a sua fé em liberdade. E Paulo, junto com Barnabé, foram um dos líderes do movimento de Antioquia, onde estavam os judeus cristãos helênicos. Em Jerusalém, só os judeus cristãos. Em Antioquia, os judeus cristãos helênicos, que não se circuncidavam. Eram desobrigados a cumprirem à risca a lei, a observar a questão dos alimentos, que os judeus tinham isso muito forte, os judeus ortodoxos e os judeus cristãos, essa questão da alimentação, né? Então isso era muito forte. E aí, devido a esta liberdade que os cristãos, os judeus helênicos de Antioquia tinham, alguns considerados falsos cristãos, os judeus considerados falsos cristãos pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, diz que estavam lá infernizando a vida desses cristãos judeus helênicos e não aceitavam esta liberdade. Eles queriam que todos esses cristãos judeus helênicos fossem circuncidados. Senão eles não poderiam pertencer ao judaísmo, se não cumprisse toda a rigorosidade da lei. E aí, esta questão da liberdade dos cristãos judeus, dos judeus cristãos helênicos, foi para lá no Concílio de Jerusalém, em 48, depois de Cristo. Então Paulo, junto com Barnabé e Tito, foram até o Concílio de Jerusalém, que ocorreu em 48, uma grande reunião, um sínodo, né, o Concílio de Jerusalém, e lá foi resolver essa questão da liberdade dos gentios, ou dos judeus cristãos helênicos, dos gentios, e essa questão dos judeus cristãos. E aí Paulo foi até lá, junto com seus companheiros, para resolver esse impasse, e teve como principal exemplo, teste, o seu próprio companheiro Tito, porque Tito não era circuncidado. E aí Paulo falou, olha, ele não é circuncidado, ele pode ser aceito, considerado como cristão pertencente ao judaísmo. E aí as colunas, as colunas Pedro, João e Tiago decidiram, olha, vocês têm essa liberdade de fazer o que vocês vêm fazendo, essa liberdade, mas olha, observem algumas coisas, alguns pontos importantes. Não comer carne sufocada aos ídolos, não se prostituir. E em Gálatas, olha, dê atenção aos pobres. Em Gálatas 2, que é Atos 15, que fala sobre o concílio, e Gálatas 2 também discorre sobre o concílio. Então foram essas prescrições que Tiago, junto com Pedro e João, deram para a comunidade de Antioquia, né? Então essa decisão foi tomada e resolvido esse impasse. E assim, né, que Paulo ele saiu daquele concílio, ele teve um atrito com Barnabé sobre Marcos, né? E logo Paulo também, ele teve que sair de Antioquia e seguir um ministério independente, né? Paulo seguiu o ministério independente. Então, Paulo antes ficava em Antioquia, junto com Barnabé, mas depois, devido a um atrito que teve com Barnabé por causa de Marcos, né? Porque Barnabé quis que Marcos seguisse viagem com eles, né? Mas Paulo não aceitou porque ele havia abandonado anteriormente Paulo durante a sua viagem. Então esse impasse gerou essa separação de Barnabé e Paulo seguiu o seu destino para outras regiões além da Antioquia e começa
o início de sua expansão para outros povos até chegar até nós, gentios também, né? Fomos injertados na videira verdadeira. Então, Paulo, que foi um dos principais responsáveis por levar o evangelho para além da Palestina, para além da Sírio-Fenícia. Então, levou o evangelho para a Grécia, para a Macedônia, para a Ásia, para várias regiões, até que chegasse, lógico, um longo processo, né? Até que chegasse até nós, né? E aí uma cronologia sobre a viagem, sobre o ministério de Paulo, a trajetória ministerial de Paulo, eu vou ler aqui que está no livro, depois eu vou compartilhar com vocês no WhatsApp, né? Tem uma cronologia muito interessante, é um livro acadêmico, um livro profundamente confiável, né? Diz assim, sobre a cronologia do ministério do Paulo, que vale a pena informá-los a vocês, até para quando for pregar, ou quando for ler as epístolas, estarem por dentro da cronologia do ministério de Paulo. Então, no ano 35 depois de Cristo, ocorre a conversão, ou a vocação de Paulo como apóstolo aos gentios, em 35 aproximadamente, né? Porque o calendário antigamente não era tão preciso como o nosso, né? Gregoriano. Era um outro calendário, então por isso que não dá para marcar com tanta precisão. Mas 35 depois de Cristo foi dada a conversão ou a vocação de Paulo como apóstolo aos gentios. De 35 a 38 depois de Cristo, começa a atividade missionária na Arábia, em Gálatas, escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 17. Então, quando lê Atos 1, 17, já sabe que trata-se mais ou menos do ano 35 ao ano 38. No ano 38, foi feita a visita a Pedro em Jerusalém. Então, Paulo visitou Pedro em Jerusalém no ano de 38, conforme Gálatas, capítulo 1, versículos 18, Atos, capítulo 9, versículo 26 a 30. Do ano 38 ao 48, foi feita a atividade missionária na Sicília e na Síria. Gálatas, capítulo 1, versículo 21 e Atos 13, do capítulo 13 até o capítulo 14. Em 48, depois de Cristo, foi o Concílio Apostólico de Jerusalém. De 48 a 49, um incidente em Antioquia, Gálatas 2, capítulo 11, onde Paulo repreende Paulo na cara, né? Onde Paulo repreende Pedro na cara. Lembra desse episódio? Que Pedro estava em uma refeição junto com os gentios, comendo, bebendo, né? E de repente chegou alguns emissários, alguns mensageiros lá de Jerusalém, e aí quando Pedro presencia esses judeus cristãos, ele já levanta da mesa e aí com medo ele se desfaz dessa comunhão com os gentios, e Paulo percebe isso, a hipocrisia do apóstolo Pedro, e repreende-o na cara, porque eles falam, vocês exigem que os gentios se circuncidam, que sejam judeus, né, cumpra toda a lei, e vocês mesmos, sendo judeus, não cumprem a lei e exigem que os gentios cumpra toda a lei. Então Paulo percebeu essa hipocrisia. No ano 49, foi a missão na Galácia, Atos 16, versículo 9. No ano 50, veja bem, foi a missão em Filipos, Tessalônica e Bereia, conforme Atos 16, versículos do 11 ao 17. Outono do ano 50 foi a viagem a Corinto, passando por Atenas. Atos capítulo 17, versículo 15 e Atos 18, versículo 1. E neste ano de 50, dá-se-á a escrita do primeiro livro do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. Então as cartas paulinas vêm antes dos evangelhos, embora na ordem canônica os evangelhos vieram primeiro. Tem primeiro os evangelhos, depois as cartas, mas seguindo a cronologia das escritas, 1 Tessalonicenses foi o primeiro escrito, né? Outono de 50 até a primavera de 52 foi a missão em Corinto,
Atos 18, versículo 11. Verão de 52, viagem a Antioquia, depois para Éfeso, passando pela Ásia Menor, né? No trajeto, segunda visita à Galácia. Atos, capítulo 18, versículos 18 ao 23 e Gálatas 4, versículo 13. Outono de 52, a primavera de 55, missão em Éfeso. Atos, capítulo 19, versículos 1 e depois versículos do 8 ao 10 e versículo 22. E neste período de 52 e 55 foi feita a composição, a escrita de Gálatas, 1 Coríntios, né, e 2 Coríntios nesse período aí de 52 a 55. No ano 54, a visita intermediária a Corinto, né, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Inverno de 54 a 55, prisão de Paulo em Éfeso e a escrita de Filipenses, Filemão e 2 Coríntios. Verão de 55, viagem desde Éfeso, através de Troade e da Macedônia, para Corinto. Inverno de 55 a 56, estada em Corinto, e dar-se-á a escrita da carta aos Romanos. E 56, ano 56, viagem a Jerusalém, Atos 20. Preparação para a transferência da coleta, Atos 21, versículo 15. E prisão de Paulo no templo. De 56 a 58, prisão em Cesareia. 58, ano 58, substituição de Félix por Festo. Paulo é enviado a Roma. E 58 em diante, prisão em Roma. Essa é a trajetória ministerial de Paulo em uma forma cronológica, tá? Tudo isso eu disponibilizarei para vocês, alunos da FAESP Cidade Tiradentes, no grupo do WhatsApp, com essas descrições pontuais sobre o ministério do apóstolo Paulo. Não vou me deter em detalhes destas viagens, porque está escrita todas elas em Atos, né? Atos é um livro que a gente vai também discutir, né? Atos é um livro bastante rico, porque trata-se do início da igreja primitiva, né? O início da igreja cristã, sob a efusão do Espírito Santo de Deus, né? Então é um relato histórico sobre a trajetória do cristianismo primitivo, né? Até chegar até nós, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre Atos dos Apóstolos também, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida. E aí na próxima aula a gente vai discutir um pouco sobre as cartas e epístolas do apóstolo Paulo, né, que esse é o ponto-chave, né? Então a gente vai discutir as principais cartas do apóstolo Paulo. Se der, a gente comenta todas, mas se não, a gente comenta as principais cartas, principalmente aquilo que a gente já falou. Qual era a problemática que Paulo tentava resolver ao escrever essas cartas ou epístolas, né, que é o mais importante a gente saber para poder extrair mensagens riquíssimas do texto bíblico, tá? Então é isso, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vou disponibilizar o texto com maiores detalhes, né, para vocês no WhatsApp, tá? Já escrevi o texto aqui. O texto diz mais coisas que eu comentei aqui no vídeo aula e vocês podem aprofundar, tá? Quem quiser recomendações bibliográficas sobre o apóstolo Paulo, então tem bibliografias riquíssimas sobre Paulo, vida e obra, né? E eu posso recomendar aí para vocês literaturas riquíssimas e confiáveis, autênticas, né?
ok? Então, muito obrigado a todos vocês que me assistiram até agora. Que Deus abençoe. Forte abraço. Fica com Deus e até a próxima.